Bom dia a todos os ouvintes da Santa Cruz FM. Foi uma reunião ontem de troca de acusações, Vânio Vieira fazendo denúncia aí sobre a entrega das casas do Jaçanã. Houve também a saída do Carlinhos Jacoab, né? Pedido para sair, né? Expulso. Não tem negócio de pedido não. É expulsão mesmo. É igual tropa de elite, pede para sair. Ele pediu para sair. Na verdade, foi uma expulsão do vereador Carlinhos. Eu digo o seguinte, sabe, que o presidente ele tem que conduzir a Câmara em todos os sentidos, principalmente conduzir as reuniões da Câmara. Se o presidente não tiver pulso, ele vai deixar a coisa chegar ao ponto de acusações pessoais, como está acontecendo lá na Câmara. Se o presidente não der uma parada nisso, um basta em tudo isso que está acontecendo, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz vai se tornar como antigamente se dizia lá, vamos assistir a briga de jegue. A briga de jumento era desse jeito, que se tratava a Câmara de Vereadores de Santa Cruz. Como outras câmaras também, que tem esse sentido, que se torna dessa forma. Então, cabe ao presidente, seja ele quem for, estou aqui falando do presidente Afrânio, cabe ao presidente conduzir a reunião de maneira séria, de maneira com pulso, para que não deixe a coisa acontecer da forma que vem acontecendo. Porque só vai dar nisso. Daqui a pouco vai ter vereador pegando na beca um do outro, vai ter vereador brigando um com o outro, porque nos corredores daquela Câmara ontem foi quase que acontecia palco dessa natureza. Agora, quando o vereador chega na tribuna, mesmo com a imunidade que ele tem, mas o presidente tem o poder, o direito e o dever de impedir que ele faça, que ele diga palavras que agrida colegas lá dentro daquela casa. Então qualquer palavra que o vereador diga na tribuna, mesmo com a imunidade parlamentar, mas se ele diz palavra que não diz respeito ao regimento, ele pode sair, o presidente pode até caçar a palavra dele naquela reunião. Mas não foi o caso de Carlinhos, né? Porque Carlinhos não brigou com ninguém, não disse nada. Eu entendo que o presidente devia, no início da reunião, ter chamado a atenção de Vânio e posterior, se insistisse, a atenção também de Luciano Bezerra. Carlinhos, o que Carlinhos fez? Carlinhos aparteou o vereador Pipoca, como eu aparteei, e o presidente entendeu que ele não estava fugindo do assunto, e não estava. Vou dar um exemplo. O vereador ele chega numa tribuna e ele fala não dá tempo de falar muita coisa não, mas digamos assim que ele fala de 5 assuntos. Eu falo de segurança, eu falo de merenda, eu falo de educação, eu falo da infraestrutura. Aí o outro vereador me aparteia para falar de segurança, para falar... foi dentro de um assunto que eu falei na tribuna. Tinha sido citado, exatamente, não é obrigado naquele momento, não. Eu falei de segurança, aí depois eu falei de merenda, depois estou falando agora de educação. Aí o cara me apatia para falar de segurança. Pode sim, não estou falando ali de segurança, eu não acabei de falar de segurança, eu não acabei de falar de E no regimento não consta nada disso, de merenda, não pode mudar de assunto. Não. Assim, você tem que apartear e falar dentro daquele assunto que esteja sendo abordado pelo vereador que esteja na tribuna. Tá entendendo? Mas quando o Carlinhos falou da merenda, o vereador Pipoca tinha citado a merenda. Fez parte do discurso dele essa pauta de merenda. Foi quando o Carlinhos ia entrando falando da merenda e o presidente entendeu que Carlinhos estava fugindo do assunto, mas não estava fugindo do assunto. Carlinhos falou do discurso em relação ao discurso que Pipoca estava usando na tribuna. Então você acha que foi arbitrária essa decisão do presidente? Eu acho que foi. Vou repetir. O presidente tem que ter, ou tem autoridade para isso. Para divertir o vereador, para expulsar o vereador, para caçar a palavra dele durante aquela reunião, para expulsar até por 30 dias. Isso diz o regimento. Primeiro tem que ter advertência. Coisa que ele não fez nem com o Vânio, nem com Carlinhos. Não, nem com o Vânio, nem com Luciano Bezerra. Os dois começaram. Que foi uma discussão mesmo. Os parlamentares agora extrapolaram. Tá entendendo? Extrapolaram porque ficaram trocando acusações. Mas com Carlinhos, antes dele expulsá-lo, ele poderia ter advertido? Também, mas veja bem. O que é que o presidente foi advertir Carlinhos? Primeiro, a advertência. Primeiro, há uma advertência em cima de qualquer vereador. Se o presidente entender que ele merece ser advertido, primeiro advertir. Segundo, a cassação da palavra durante a reunião ou a expulsão.
Aí fica a cargo do presidente. Mas primeiro tem que haver advertência. E que deu o cartão amarelo, rapaz. Puxou logo o vermelho do bolso. Exatamente, que é isso, sabe? Eu acho assim, foi um abuso até de poder. Me perdoe, Afrânio. Agora, não estou defendendo também. Não estou defendendo o Carlinhos, não. Porque Carlinhos é do meu partido, é meu colega, é colega de bancada. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não confundam as coisas. O que ele eu disse, acredito que ele tinha que ter advertido. É passivo de punição o que ele falou com o presidente? Não, não entendi, não, porque Carlinhos falou de um assunto de merenda que Pipoca falou de merenda. Pipoca veio defender a merenda, que nós vivemos hoje, temos muitas reclamações de merenda. O pessoal liga, o pessoal passa o WhatsApp com foto da merenda dos alunos lá. Cuscuz seco, a semana passada uma laranja tocou, deram outro tipo de frutas. Não, a salada, por exemplo. A salada a vários alunos, mas não deu salada para todo mundo, então quem não pegou primeiro, pegou uma laranja no final. Isso eu acho ridículo. Tem para todo mundo? Não tem, tá entendendo? Agora, isso é reclamar da gente, a gente tem que falar isso na tribuna. Ele se doe porque acha que está tudo maravilhoso e não está. Falei até no secretário, porque o secretário também não pode ser blindado, ele não pode ser intocável, não. A gente vai cobrar, gosto muito de Joselito como pessoa e como secretário também. Eu acredito muito na competência de Joselito, muito. Agora, tá, na questão merenda em Santa Cruz de Capibaribe, está muito a desejar. Mas você disse até assim, se não está servindo, exatamente, tire. Mas exatamente o secretário é isso, sabe? Porque o prefeito, na verdade, ele tem a sua equipe. Aquele que não está dando certo, aquele que não está servindo, aquele que não está correspondendo, ele tem que botar para fora. Seja Joselito, seja quem for. Quem for que o prefeito que não dê certo, que não esteja correspondendo, o prefeito tem mais é que botar para fora. Galego, sobre o embate Luciano Bezerra e Ivânio Vieira, a denúncia de Ivânio Vieira falando sobre as casas do Jaçanã, que houve reunião, que cada vereador ia ficar com porcentagem para destinar as casas, como é que foi isso aí? E quem quiser ver direitinho essa gravação, acessa agora o blog do Jairo Gomes, que está lá, o que Ivânio Vieira disse tudinho, a parte do vereador Luciano Bezerra está gravado, está lá, eu gravei da Rádio Vale, certo? Que ela é quem transmite, está lá no blog do Jairo Gomes. Pode ir lá agora e acesse e veja. E Galego, o que é que você achou da... Então veja bem, o que eu achei... Há fundamento, tem prova isso aí, será? O que está lá, como você acabou de falar, não tem o que está... A gravação dele está lá escrito, foi palavra de Ivânio. Eu achei o seguinte, é uma acusação gravíssima. Gravíssimo. Ele citou até, pelo entender, todos os vereadores da situação. Nominou, né? Nominou até vereadores. Inclusive nominou Luciano. A saída de Luciano foi que na época não era vereador. Na época ele estava como secretário. Então ele não estava presente na reunião. Agora, muito embora que Luciano não possa ter tido estar presente na reunião. Agora, a acusação que ele fez perante aos outros, perante o próprio prefeito, é uma coisa gravíssima, uma coisa que tem que ser apurada. Porque se estão fazendo política dessa forma, dividindo, por exemplo, as casas do Jaçanã, loteando com os vereadores, isso é uma coisa gravíssima que temos que apurar, que temos que fazer essa denúncia no Ministério Público, pegar essa gravação e fazer essa denúncia no Ministério Público, que é uma coisa realmente gravíssima, está loteando casas, do Minha Casa Minha Vida, né, no caso, seja o que for, está loteando com os vereadores. Isso é uma coisa ridícula e que não pode acontecer em Santa Cruz nem em lugar nenhum. E falando nisso, né, Galego, agora precisa uma investigação mais aprofundada mesmo. Não dizendo que não são, ele nominar aqueles vereadores, eu acho que cada um deveria dizer alguma coisa, porque não pode pairar dúvida sobre ninguém, rapaz. Realmente aí o cara diz, mas o camarada tem que mostrar a prova real. É claro, o ônus da prova é de quem acusa, né? Olha, eu acabei de dizer o seguinte, nós temos que fazer uma investigação nesse caso. Saber quem está falando a verdade, saber se tem alguém mentindo. Procurar a verdade. Agora, eu acredito o seguinte, não estou aqui, repito, defendendo ninguém. Mas eu acredito que uma denúncia dessa natureza, que vindo do vereador Vânia, ou qualquer vereador, ele só faz uma denúncia dessa se ele tiver prova. Isso é uma coisa, repito, gravíssima, que Vânia Vieira só pode ter dito isso na tribuna diante que ele tem alguma prova. Ele não pode dizer eu não posso dizer hoje que o prefeito fez isso, que loteou casas com os vereadores, se eu não tiver prova disso. Se eu não estivesse presente na reunião ou coisa desse tipo. Então, para Vânia dizer uma coisa dessa, eu acredito que Vânia está seguro
do que disse e tem provas de tudo aquilo que ele disse. Então resta agora a Câmara, né? Nós vereadores, principalmente vereadores de oposição, aprofundar essa questão e mostrar a Santa Cruz de Capibaribe a verdadeira administração que está tendo em relação ao nosso município. Nome de Galego de Morinha, em entrevista aqui na Rádio Santa Cruz FM, ao Sulanca News, Marcondes Moreno, falando de política, Galego colocou o nome à disposição para ser candidato em 2016. Teve já alguma conversa com José Augusto Maia, com Toninho do Pará? Como é que está a articulação? Tá firme aí o nome de Galego para 2016? Está buscando apoios? Veja bem, o nome está à disposição. O nome de Galego de Morinha continua à disposição do partido. Galego de Morinha hoje é um soldado do partido que está à disposição do partido para qualquer eventualidade, qualquer pressão que o partido tenha em relação a Galego de Morinha. Em relação à candidatura de Galego de Morinha, eu vou repetir, meu nome está à disposição. Desde que tenha união, que tenha apoio de Toninho, que tenha apoio de Zé Augusto, que tenha apoio de Fernando, que tenha apoio do grupo, a gente vai amadurecer essa ideia e vamos partir para frente. Agora, a minha conversa com o Zé Augusto é que Zé Augusto diz a mim e diz a várias pessoas aqui em Santa Cruz que tem um nome, aliás, que tem uma chapa para ganhar a eleição. Ele, quando fala uma chapa, ele deve ter nome para prefeito e deve ter nome para vice. Jamais Zé Augusto citou esse nome para Galego e acredito que para ninguém. Zé Augusto é uma pessoa assim, muito político, né? Muito político, é muito sabido e ele disse a mim que tem esse nome e não é o momento de revelar esse nome agora. Você acha que não é tarde não, Galego, já? Veja bem, eu acredito que devia revelar esse nome. Por quê? Porque a gente chega em várias cidades aí. Por exemplo, Armando Monteiro já lançou João Paulo lá em Recife, um exemplo assim. Lançou cedo? Não. Lançou no momento certo. E principalmente aqui em Santa Cruz, que temos que fazer um trabalho, sabe, em cima de um candidato, em cima de uma chapa que eu acredito que lançada por Zé Augusto, lançada pelo grupo, eu acredito muito assim, na liderança de Zé Augusto. Zé Augusto, qualquer candidato que seja do grupo, seja ele quem for, Galego de Morinha, Fernanda, quem for, Carlinhos, Ernesto, quem for, Toninho do Pará, quem for do grupo, ele tem que ter apoio de Zé Augusto. Um candidato hoje, Taboquinha, sem o apoio de Zé Augusto, seria assim, sei lá, uma terceira via, no caso, sei lá, que não funciona, nunca funcionou, nem nunca funciona. Tivemos uma situação na campanha de deputado, tentamos, os vereadores, apoiar Ernesto, e demos pouco voto a Ernesto, isso temos que reconhecer. Mas eu entendo o seguinte, sabe, Eduardo, que a campanha de prefeito é totalmente diferente da campanha de deputado. Às vezes você vota num deputado porque acha que ele vai ser eleito. Ah, mas não tem voto aqui, mas tem voto em Recife, ele tem voto em outras cidades aí, e ele tem dinheiro, ele tem apoio e tal, e vai ser eleito, então eu vou votar nele. Mas prefeito não. Prefeito Santa Cruz ainda existe Taboquinha, ainda existe Boca Preta. Tem as pessoas, digamos assim, pelo meio, que é quem decide a eleição de Santa Cruz. Aqueles ventas furadas, não, vamos falando, mas se acompanha o vento furado de um lado ou acompanha o vento furado de outro. Galego, na candidatura de Ernesto Maia, o ano passado, agora em outubro, foi colocado o nome de Fernando Aragão. Ernesto Maia lançou o nome de Fernando Aragão a candidato a prefeito na eleição do ano que vem. Você estava junto com os vereadores que também apoiaram a candidatura de Fernando, aquela pré-candidatura? Exatamente, foi justamente assim. Eu achei que foi uma precipitação naquele momento, porque cada eleição tem uma história. Se a eleição é de deputado, vamos falar de deputado. Se a eleição é de prefeito, vamos falar de prefeito. Eu acredito, vamos dizer agora, por exemplo, tem uma eleição de prefeito, seja ele quem for o candidato. Não vamos lançar o nome de Zé Augusto para federal, não, o momento não é esse. E o Fernando, naquele momento foi lançado, eu acho que na euforia, no calor da emoção da política, e foi lançado o nome de Fernando, que é um grande nome, viu? Respeito à candidatura de Fernando, é um grande nome, é um nome que a gente não vê quase rejeição hoje no nome de Fernando. Eu vejo uma grande candidatura, Galego de Morinha, vejo essa grande candidatura. O que eu venho pedindo, o que eu venho querendo, o que eu venho lutando, é para que haja uma união no grupo. Seja em nome de Fernando, seja em nome de quem quer que seja. Eu acredito que o grupo unido, ele tem a força grande e
uma grande vantagem para se ganhar as eleições de 2016. Mas para isso é o seguinte, eu repito, Fernando, eu entendo que foi lançado antes do que devia ter sido lançado. Então, a gente tem momentos que tem que ter humildade, tem que ter, vamos dizer, não, deixa para depois, vamos cuidar dessa, para depois cuidar da realmente campanha de prefeito. Então você acha que aquela estratégia foi errada? O acordo, então, da sua parte não vai ser obedecido. A gente vê que na campanha de deputado, o grupo dividiu. O grupo ficou dividido, não tenha dúvida que ficou. Então, um grupo apoia Fernando. Quer dizer, lançado por Ernesto. Porque tem vereadores que disseram, não, eu não vou decidir, vou citar nome aqui, mas tem vereador que disse, não vou citar, não vou dar apoio a ninguém agora, que é cedo. Deixa eu ver como é que fica, para poder eu dar o meu apoio. Então, um grupo lançou Fernando, o outro grupo não. Fernando precisava sim ter sido lançado pelos dois grupos, ou pelo grupo unido. Os dois grupos agora estão unidos e vamos lançar Fernando, ou quem quer que seja, para candidato a prefeito de Santa Cruz. Quem está escutando é o Wando da Sertec, viu, galera? Um abraço, Wando. Um abraço, Wando é uma figura. A gente vários amigos aqui. O futuro de Santa Cruz Caparibe. Então, como eu estava falando, se o acordo, né, você acha que houve precipitação, né, mas na época todos concordaram, né, o G7 estava totalmente fechado, né? Veja bem, não é totalmente fechado, não. Eu apoio Fernando, há 4 anos atrás eu disse meu candidato a prefeito é Fernando. Caso Toninho não saia candidato. Procurei Toninho por 3, 4 vezes, Toninho não, galera, eu estou desestimulado e não vou lançar meu nome. E disse a Fernando, eu estou com você. Dos 4, eu acho melhor não você. Se Toninho não resolver ser candidato. Porque a partir do momento que Toninho for candidato, Fernando, eu vou ficar com Toninho. E passou. E terminou o Zé Augusto sendo candidato do grupo. Então foi tudo, os apoios de Fernando, de Ernesto, de Zé Elia não funcionou, ou não funcionaram. Aí vem Zé Augusto prefeito, o Fernando se lança candidato a deputado estadual. Eu também continuei com apoio a Fernando, deputado estadual. E no momento, o Fernando foi lançado por Ernesto e por Bivar. Os vereadores calaram, quem cala consente, consente. Depois de uma reunião, teve vereador que disse, não, Fernando, eu vou me decidir. E eu sempre disse, sabe, meu candidato é Fernando, meu candidato é Toninho, meu candidato é Zé Augusto, meu candidato é Maria, é João, é Zé, seja quem for. Meu candidato é o candidato do grupo Taboquinha. Candidato a prefeito, o candidato de Galego de Mourinho a prefeito, é o candidato do grupo Taboquinha. Quem entender que o grupo Taboquinha é Fernando, se o grupo Taboquinha entender que é qualquer candidato. Vamos resumir isso aqui. Meu candidato hoje a prefeito é o candidato de José Augusto Maia. Já disse a ele, digo em público, não tenho nada escondido. Galera, você deu apoio a Fernando? Não. Fernando se lançou candidato, entendi que foi cedo. Não era o momento. Que eu sempre digo, uma eleição depende da outra. Uma eleição de prefeito, ela depende muito do resultado da deputado. A deputado vai depender muito da eleição do prefeito. Por exemplo, digamos que Zé Augusto fosse candidato agora a prefeito, ele ganha as eleições. Então Zé Augusto jamais ia ser um candidato a deputado federal. Por quê? Porque dependeu desse resultado. Se Zé Augusto for candidato a prefeito e perder, ele pode ser um candidato a... Então depende muito do resultado dessa, para que se a gente formalize. A outra, o resultado da eleição depende muito da anterior. Então, é isso que Galego de Mourinho pensa. O meu candidato hoje é um candidato do grupo. Eu entendo que o grupo continua sendo a liderança do grupo, que chova, que faça sol, que ache bom, que ache ruim, que queira, que não queira, continua sendo Zé Augusto. Ele deu um exemplo agora dessa eleição. O povo quer Zé Augusto, o povo quer Toninho. Então são duas lideranças incontestáveis. E a Galego de Mourinho para dizer que Zé Augusto não é a liderança do grupo, que Toninho não é uma liderança do grupo. Ele deu uma prova agora. Então o que é que a gente tem que fazer? No meu caso, dar uma palmatória e dizer que estou com o Toninho, estou com o Zé Augusto, não por querendo um possível apoio dele, não. É a verdade e a realidade do nosso grupo, do nosso partido é essa. Eu estou hoje com o Zé Augusto, estou com o Toninho, estou com um grupo. E quem sabe Fernando não pode ser o candidato desse grupo. E disse a Zé Augusto, já disse em outras conversas, Fernando hoje é um candidato para a gente ganhar as eleições em 2016. Agora, Galego, uma das coisas que, só para encerrar,
uma das coisas que as pessoas falam, ou insinuam, né, dizendo Galego tá com bala na agulha. Galego tá com bala na agulha. Seria preparado financeiramente para a campanha 2016? Financeiramente, eu acredito que hoje, pelo que eu vejo dos candidatos, não tem ninguém. A não ser o candidato do outro lado, né, que é o prefeito. Agora, sempre, desde a época de Severino Monteiro, a gente questionava muito isso. Rapaz, lutar contra uma prefeitura, contra um orçamento de 180 milhões esse ano. O que é isso? É 15 milhões de reais por mês que o prefeito tem de uma prefeitura para fazer um trabalho em Santa Cruz de Caparibe, digamos assim. Lutar contra isso é muita coisa. Então, bala na agulha é o seguinte, sabe? Quando o povo tem sentimento de mudança, a coisa fica bem fácil. Fica bem fácil, porque aqui já foi ganho política de candidato liso, ganhar para candidato com a prefeitura na mão e com dinheiro. E candidato liso, ao exemplo de Toninho, Zé Augusto e Toninho, na época em 2000, entraram, digamos assim, com a cara e a coragem. E tomaram, que ganharam as eleições de Hernando, que estava no poder e estava com muito dinheiro. Então é o seguinte, dinheiro para campanha é você saber gastar, sabe? E qualquer um da gente que eu vejo dos candidatos hoje que entre, tem a mesma bala, sabe? Tem a mesma bala. Depende muito de ajuda também. E depende muito, que ninguém vai pegar o seu, que seja ele quem for. Seja filho de Cibamor, que seja quem quer pegar o seu e investir todo numa campanha, até porque, Eduardo, não compensa. E política não se faz mais desse tipo. Nós precisamos acabar com isso. Está a corrupção no Brasil inteiro hoje. Você veja hoje, chega numa fila de banco, tem gente pagando uma pessoa de maioridade, um idoso, já para fazer as suas obrigações. Pagando para sair na frente da fila. Um deficiente. Isso é corrupção. Imagine na política, quando você se investe muito, que vai ter que ter o retorno, Eduardo. O salário do prefeito de Santa Cruz hoje é o quê? 18 mil reais. 18 mil reais. Aí não se explica. Eu já disse, sabe, eu já disse aqui, após a eleição, eu já disse aqui, enquanto em Santa Cruz, uma cidade do porte de Santa Cruz, né? Tem uma capital, se gasta até muito mais. Mas enquanto Santa Cruz se gastar 5, 6, 7, 8 milhões numa campanha, a corrupção não deixa de existir nunca. Sabe? Porque primeiro não compensa. Se compensa sim, se o prefeito quiser deixar faltar merenda, deixar faltar remédio, e botar a mão no dinheiro de tudo isso para recuperar o que ele gastou. Então, bala na agulha que o Galego tem é conhecimento, bala na agulha que o Galego tem é amizade, bala de agulha que o Galego tem é uma história dentro do partido, que eu digo hoje a meus filhos, que eu digo a meus netos, que eu digo que vai ficar para o resto da vida, sabe? A gente nunca deve dizer dessa água não beberei e desse pão não comerei. Agora, Galego de Morinha tem uma história dentro dos Taboquinha que já foi até quase massacrado dentro do partido, mas nunca se curvou diante de adversário nenhum para pedir que me acolhesse, que me ajudasse. Pelo contrário, tá Edson Vieira aí que diga. Edson Vieira hoje é prefeito de Santa Cruz. É prefeito de Santa Cruz. Mas duas candidaturas de Edson Vieira, ele convidou o Galego de Morinha, todas duas, para ser o vice dele. A primeira candidatura de Edson contra Toninho, ele me convidou para ser vice dele. E a segunda candidatura agora contra Zé Augusto, ele disse, Galego, você tem que ser meu vice. Eu até decidi, mas não, em primeiro lugar está você. E digo mais, que eu não tenho papo na língua, nem coisa. E já está insinuando agora nessa campanha que vem. Já recebi insinuações para também ser vice. E Galego aceitaria? De forma alguma. Sabe por quê? Porque eu repito, eu tenho uma história política em Santa Cruz de Caparibe. E essa história conta muito, essa história no futuro. Sabe, porque Galego de Morinha já vai fazer 57 anos. E no futuro, claro, que a gente vai ter que ter um fim. Eu acho que eu vivendo 70 anos já está de bom tamanho. Então daqui a 13 anos, Galego de Morinha já está 70 anos. Então vamos cuidar 8 minutos já estourando aqui no programa. Galego, só para a gente concluir. A gente sabe que você tem uma aproximação com Armando Monteiro. Você tem conversado com José Augusto, tem cobrado a Toninho, ao grupo para se reunir. Está se esperando mais uma vez Armando Monteiro vir a Santa Cruz tentar reunir o grupo para apresentar o nome? E você já colocou para Armando Monteiro que seria um candidato? Veja bem, não. Mas Armando Monteiro já me sinalizou também, disse, Galego, inclusive João Zito é um nosso amigo, uma pessoa que está aqui para correr. Eu digo as coisas, sabe, Eduardo, e mostro. Quer dizer, você matar a cobra e mostrar a cobra. Tá entendendo? Armando Monteiro disse, João Zito escutou, Galego, um dia
eu quero lhe ver prefeito de Santa Cruz de Capibaribe. Na época o prefeito era Toninho, e ele disse isso. Vamos dar mais 4 anos a Toninho, a conversa de Armando. E um dia eu quero lhe ver, meu sonho é lhe ver prefeito de Santa Cruz. Armando agora quer falar comigo, veja bem, não sei o que Armando quer falar comigo. Não posso, se eu prever essas coisas, eu não precisava falar com ele, né? Se eu adivinhasse o que Armando queria falar comigo, eu não precisava falar com Armando, porque eu já sabia. Então Armando mandou um recado até para o Zé Augusto, diga a Galego que eu preciso falar com ele. E urgente. Eu disse, Zé Augusto, e aí? Zé Augusto, não, Galego, quando ele estiver em Recife, nós vamos lá, ou você vai lá. A minha conversa que teve com o Zé Augusto. Galego, quando ele estiver em Recife, ou você vai lá, então eu vou me pronunciar. Depois de, assim, de fato de conversar com Armando, eu entendo que Armando vai pedir a minha união dentro desse grupo, está com o Zé Augusto, está com o Tony, está com um grupo. Eu prevejo isso aí. E vamos falar de política, onde o Galego vai colocar o nome à disposição do partido. Inclusive, sabe, na eleição de 2004, quando o meu nome estava bem ventilado aí para vice-prefeito de Zé Augusto, para candidato a vice-prefeito de Zé Augusto, que foi lançado Zé Elias, que eu chamei o seu Zé lá, e então, o seu Zé, se a pesquisa é o senhor, eu não posso fazer nada, o senhor é o candidato. E Armando me chamou, Galego, você está pensando mais no partido do que em você. E foi o que aconteceu e o que acontece sempre, sabe? Agora, vai chegar o momento de Galego dizer assim, chegou a minha vez. Porque, como se diz, o cavalo passou selado uma vez, passar a segunda é difícil, mas passar a segunda, Galego de Mourinho está pulando em cima do cavalo, está se agarrando em cima do cavalo. Quem perguntou a você que você queria ser vice de Edson? Foi ele mesmo? Foi agora dessa? Insinuações. Das outras vezes foi ele mesmo que perguntou. Agora só insinuações. Então, Galego, sabe quando um homem vai namorar com a mulher, ele não vai chegar, ei, estamos namorando. Não, primeiro vai começando. Então, são insinuações desse tipo que já aconteceu. Não tem feito papo na diz língua. a música, vai beirando a Agora eu mulher. digo o seguinte, eu asseguro ao Taboquinho uma coisa. Eu não posso deixar de ser Taboquinha. Não é por uma pessoa de Alcira, não, é uma pessoa, gente boa, gente fina, eu considero essa uma pessoa excelente, está entendendo? Como pessoa. Como um administrador, com esse negócio agora de estar loteando casa com vereadores, aí a gente vai tomar as providências. Aí é outra coisa, como administrador. Galego, muito obrigado a sua presença aqui no estúdio. Olha, eu que pena agradeço. que você chegou atrasado, não deu pra gente puxar tanto. tanto. Eu que agradeço, inclusive é o seguinte, eu perdi a hora, sabe? Quando vai quase 7 horas, pai, eu vou tomar um banho bem ligeiro aqui agora, que... Mas é bom a gente está inteira disposição para que a gente possa conversar mais, para que a gente possa passar mais tempo, para que a gente, a entrevista desse tipo, a gente, uma hora, sabe, ainda é pouco, e passa rápido, ainda bem que aqui é meia hora. Mas eu quero agradecer, sabe, e agradecer também a todos os ouvintes, inclusive o nosso amigo Van da Cetec, que está na escuta, né? E o Delmedes, e todos. Só falando de um lado. E do outro, vários outros vereadores. Não, vários outros vereadores. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, sem partido, sem cor, sem nada. Agradecer a audiência de todos os ouvintes que tiveram essa paciência de estar escutando Galego de Mourinho, Jair Gomes e Eduardo.